bola chegou de navio nos braços do paulista Charles Miller. Em pouco tempo, o Brasil passou a ser chamado país do futebol. Foram 5 conquistas da Copa do Mundo da FIFA. Um futebol que já foi exportador de pé de obra e que hoje surfa na onda da estabilidade econômica e se dá ao luxo de manter jogando por aqui o craque Neymar. O árbitro é um personagem importante dessa história do futebol brasileiro. É dele a responsabilidade de interpretar e aplicar as regras do jogo. No final, enfrenta a cobrança severa das imagens de TV. É o único amador que entra em campo com um apito na boca, 2 cartões e um cronômetro. O torcedor dificilmente aceita um resultado negativo. Invariavelmente, o árbitro leva a culpa pelo tropeço do seu time. O programa Atuação começa agora com uma série de entrevistas. Vamos falar desse mundo eletrizante e um dos seus personagens mais importantes e polêmicos, o árbitro de futebol. Vamos voltar no tempo. 1986, no Beira-Rio, em Porto Alegre, Flamengo e Internacional disputam a final do Campeonato Brasileiro. Em campo, além das equipes, Ulisses Tavares da Silva Filho, hoje com 67 anos. Ele está na seleta lista dos árbitros que apitaram mais de 100 jogos do Campeonato Brasileiro e foi árbitro, juiz de futebol por 23 anos. Ulisses, como é que você se sentiu? Qual foi a emoção de apitar uma final de Campeonato Brasileiro, Internacional e Flamengo, o primeiro jogo daquela final no Beira-Rio lotado? Realmente é uma emoção muito grande, já da designação do meu nome para dirigir aquela partida, de tamanha importância. Jogo difícil, ser apitado, claro, o resultado ficou 0-0 e o Flamengo tornou-se campeão no jogo seguinte, vencendo no Maracanã. Mas a emoção é muito grande, muito forte, você está dentro das 4 linhas, podendo dirigir 22 atletas de gabarito da época. Bom, prazer, serviço. Muito encantado conhecer o senhor pessoalmente. Da mesma maneira. Olha, ele vem sempre aqui, é da casa, pode ficar à vontade. Eu só acho um absurdo um programa sobre juiz de futebol chamar atuação, devia chamar a tua mãe. Não, a mãe a gente tem, eu tinha 2 mães, né? Porque uma ficava na boca do povo e outra ficava em casa. Quer dizer, a minha mãe está em casa viva, graças a Deus ainda. Dá para dizer, Ulisses, que o primeiro erro de um árbitro de futebol é quando ele decide ser árbitro? Boa, Bazinho. A pergunta não foi assim tão boa, mas eu acho que pode ser. Você entende o sentido da pergunta, né? Porque a cobrança é muito grande. A cobrança é imensa, realmente. É um certo masoquismo. Exatamente, você gosta de sofrer, né? Eu sempre joguei futebol, desde moleque e tudo, fui inclusive atleta amador do Bragantino, fui campeão amador do estado pelo Bragantino. Então, como eu me casei cedo, tinha que cuidar da família, resolvi fazer o quê? Futebol não ia dar lucro para mim, eu fui para a arbitragem, que também não me deu lucro, mas me deu pelo menos uma projeção na vida, não é isso? Pitei futebol até 48 anos de idade, 23 anos à frente de arbitragem, né? Dirigi diversos países e isso para mim foi de vital importância, foi muito bom. E certamente você tem orgulho da carreira que construiu, Ah, tenho. né? Se eu tivesse que reconstruir a minha carreira, voltaria a fazer o curso de arbitragem e tudo, e passaria por tudo que eu passei na minha vida. Olha, eu xinguei muito o senhor, eu queria pedir... perdão agora em público. Perdão em público. Tá muito bem. Por tudo que eu xinguei o senhor. Perdão aceito. Você podia fazer um brinde de perdão, nosso querido árbitro. Apesar que só se brinda com álcool, né? Com água assim. Agora, Ulisses, 1986, você vai se lembrar, Ulisses, claro, foi personagem desse jogo. 1986 foi um ano emblemático na carreira desse senhor, deste árbitro. 24 de agosto, semifinal de Campeonato Paulista, em campo, Ulisses Tavares da Silva Filho, Palmeiras, há 10 anos sem conquistar um título paulista, contra o Corinthians. Um jogo que envolveu muita polêmica. Conta a história que o árbitro, Ulisses Tavares da Silva Filho, deixou de marcar um pênalti claro para o Palmeiras, anulou um gol legal do Palmeiras, validou um gol em impedimento do Corinthians, né? E foi um jogo que marcou a carreira
do Ulisses Não Tavares. devia ter levantado da cama esse dia. Exatamente. Fala a verdade. Mais de 100 mil pessoas no estádio. Como é que foi esse jogo, Ulisses? O problema dessa partida, realmente, eu tive um erro, a meu modo de ver, um erro, e depois eu fui a público dizendo que realmente errei, porque eu tenho frações de segundo para decidir, o árbitro tem frações de segundo para decidir. Não decidiu no momento, aí passou. O gol reclamado pelo Palmeiras, houve a falta do Bacharel, certo? Que eu marquei falta. Wagner Bacharel. Aliás, o gol, as pessoas estão vendo as imagens em casa. né, Essas o imagens. gol que dizem que foi impedido, não houve impedimento do Edson na hora do cruzamento. Cristóvão, não sei como é que foi feito. Regular. E eu deixei de marcar realmente um pênalti a favor do Palmeiras. Porque eu estava encoberto no lance. Tinha uma pessoa na sua frente. Então tinha um monte, porque a lance foi aqui, assim, a bola foi chutada de fora da área. E o Edivaldo, me parece, levou o braço para me bateu aqui no ombro. Foi escanteio, marquei o escanteio, tudo. Ninguém contestou. Aliás, um outro jogador contestou, mas eu decidi ir pela marcação. Para mim foi o único erro que eu tive no jogo, que também não houve problemas para o Palmeiras, que depois ganhou do Corinthians 3-0, 3-1, você ganhou e foi decidir com o Internacional de Limeira. Agora, se a equipe do Palmeiras foi incapaz, incompetente de ser campeão paulista em cima do Internacional de Limeira, não desmerecendo o Internacional de Limeira. Claro que não, que são 11 jogadores contra 11 e futebol tudo pode acontecer. Ulisses, tempos depois você foi apitar uma partida internacional no Pacaembu. Oscar, presta atenção nessa. O Corinthians enfrentando uma equipe internacional, Paulo Machado de Carvalho, você se encontra com Alberto Dualib, dirigente do Corinthians, no vestiário. O que foi que ele lhe disse? Ele, ao chegar ao vestiário, fazer uma visita, que é normal, diretores de clubes iam ao vestiário de árbitros, pelo menos na minha época, até acredito que até hoje também. E a pergunta, me cumprimentou, é claro, e a pergunta foi o seguinte: Ulisses, você recebeu o dinheiro que eu mandei para você? Aí eu chamei meus 2 assistentes. Sinistro, muito sinistro. E expus a eles, doutor Alberto, o senhor me diga o que aconteceu. Ele me deu nomes e deu tudo, eu entrei na federação, fui processado pelo Tribunal da Federação, claro, fui inocentado, eu fui atrás de descobrir as pessoas que estavam envolvidas nesse caso. Bom, o resumo da ópera. O Ulisses Tavares da Silva foi vendido sem saber e depois a situação ficou esclarecida e no próximo bloco a gente vai retomar esse assunto para a gente contar um pouquinho mais detalhes do que aconteceu naquele jogo. Você não tinha nem ideia que isso poderia ter acontecido, né? Porque se não sentou, se você é juiz, não sentava de cara. Então tá tudo certo. Olha, vamos voltar daqui a pouquinho, no próximo bloco, vamos continuar conversando com o Ulisses Tavares, vamos retomar esse assunto e falar de outras situações do futebol. Até já. Pode ser, viu? Estamos de volta com o nosso querido Ulisses Tavares da Silva Filho, que foi árbitro por 23 anos. Você foi ameaçado de morte nesse episódio de 1986, essa semifinal Palmeiras e Corinthians? É verdade, após a partida, os dias subsequentes a esse fato, eu realmente fui ameaçado, diversas ligações à minha residência, ameaçando minha família, ameaçando a mim de morte. Felizmente eu levei a coisa com tranquilidade, porque quem quer fazer não ameaça, vai e faz. E levei numa boa, tranquilo, tanto é que continuei apitando normalmente, fui incluído nos quadros da FIFA no ano seguinte, quer dizer, então a minha vida continuou normal, felizmente. Como que o juiz lidou com a seguinte frase escrita por Juca Kfouri na revista Placar? A frase: o Brasil inteiro viu o Palmeiras ser muito melhor que o Corinthians e se sua hora ainda não chegou, é porque o árbitro Ulisses Tavares não permitiu. Como que o árbitro tem que lidar com isso? Eu vou pesado em Juca. Eu acho que o Juca foi infeliz no que ele disse, porque eu não fui o responsável pela perda do título pelo Palmeiras. O responsável foram os atletas que jogaram bola, não fui eu. O Palmeiras perdeu do Corinthians de 1-0 e ganhou depois de 3-0, tá certo? Depois foi disputar o título com o Internacional, não teve a capacidade de ser campeão em cima do time do Internacional. Então eu não tenho essa frase do Juca, ele foi infeliz,
ao escrever isso. Eu me sinto tranquilamente, como depois desse episódio, continuo apitando normalmente. Mas tinha na época algum mecanismo de defesa para se proteger das opiniões, das notícias, do assédio do torcedor? Não existe, porque você é um árbitro de futebol, você ouve as críticas e não pode se defender. O pessoal da imprensa tem a caneta, tem o microfone e tudo, e fala o que quer, escreve o que quer. E o árbitro não tem nada, um mecanismo de defesa. Eu fui presidente do sindicato dos árbitros, fui tesoureiro do sindicato, fui presidente do sindicato, e eu sei como é difícil lidar com esse tipo de coisa. Agora, o que levou um químico industrial a ser árbitro de futebol? Um químico industrial, que nunca exerceu a profissão, é um quase jornalista, eu tenho quatro semestres de jornalismo, quase fui professor de educação física e não me formei em nada disso aí. Mas tudo bem. Eu acho que está no sangue, porque eu sempre joguei futebol, sempre gostei de jogar futebol. E como eu me casei cedo, não podendo usar o futebol para sustentar minha família, eu fui trabalhar, né, para sustentar a família e resolvi fazer o curso de arbitragem. E felizmente me dei muito bem, quer dizer, financeiramente, não essas coisas, mas conheci a América do Sul. E o árbitro já começa a apitar assim, jogo de gente grande ou vai pela molecadinha? Não, começa dos menores e amassar barro aí por aí, como a gente costuma dizer. Dá uns tapas na orelha da molecada. O árbitro que se preze tem que começar lá de baixo mesmo. Não adianta você se formar em arbitragem e ir para o Pacaembu apitar um... Mas o primeiro importante qual foi, assim, que você foi lá e arrebentou com o jogo? Eu não sei, eu me formei em 71, né, iniciei minha carreira em 71 e infelizmente tive uma lesão jogando futebol, fraturei a tíbia e perone e fiquei um ano fora da atividade, aí que voltei a apitar e me lembro até hoje, a primeira partida que eu apitei em futebol profissional foi no Eurico Mussa, um jogo Portuguesa Santista e América de Rio Preto. É curioso, né? A burrinha, né? A burrinha. A Briosa de Santos. Briosa de Santos. É curioso porque no rádio, o narrador, fatalmente ele tem uma experiência jogando futebol de botão. Não? Joguei futebol eu joguei, mas não muito também. Mas não era muito adepto. Parte daí do futebol, do jogo de futebol, a vontade de continuar como árbitro. Exatamente. Aí eu fiz o curso, fui aprovado e tudo, e comecei a apitar. E infelizmente fui ao quadro da FIFA, apitei Libertadores, apitei Mundial de Juniores na Itália, apitei na Arábia Saudita, primeiro torneio intercontinental de seleções, a atual Copa das Confederações, não, anterior a isso aqui, que o Brasil foi campeão agora. E conheci parte do mundo, e, graças a Deus. Através do futebol. Qual que foi a mais difícil, que deu mais rolo assim, durante a partida? Assim, que deu eu sei de uma, hein? Eu sei de uma. Confusão, na segunda divisão, Taquaritinga e Francana. Xaxá, o problema é o seguinte, o futebol, a arbitragem realmente é deliciosa, para quem gosta de arbitragem, de futebol, estar dentro do campo é deveras importante. E a gente passa por diversos problemas aí, né? Eu passei em Taquaritinga, apitando uma segunda divisão, uma decisão semifinal, me recordo, que o guarda abriu o portão, apanhei, tentei me defender, esse negócio todo, e foi tudo isso aí. Meus assistentes apanharam, tal. Todos nós apanhamos. Temos essas imagens, Paulo? Não, vamos recuperar, vamos recuperar essas imagens. Eu vi o apanhando, você é grandão, tem que ser grande para te bater. Apanhei de criança, de mulher. Tinha fila de gente para te bater, né? Sabe como é que é o polonês, sabe como é que fala? Corredor polonês. Então ia tomando tudo tapa. Agora, Ulisses, fala um pouquinho da tua família, quantos filhos, como é que está estruturada a sua família, o que é que você faz hoje? Qual é a sua atividade profissional? Eu sou aposentado pelo INSS, né? Pé na cova. Bom trabalho. Sou casado 2 vezes, tenho 5 filhos, 8 netos, né? Graças a Deus meus filhos todos casados, todos formados, todos com sua vida independente, né? Graças a Deus todos bem. Estou com 67 anos, isso. Você tem algum filho seu optando futebol? Alguém seguiu a carreira? O mais velho, que hoje tem 48, vai fazer 49 anos, ele fez o curso, começou a apitar, mas apitou
3 ou 4 partidas de juniores, fala, pai, isso não é para mim não, então ele se formou em odontologia, né? Ele faz cirurgia da face e tudo, implantes e tudo. Tem um comandante da TAM, que não quis saber nada disso aí, tem um piloto de helicóptero, tem um advogado, advogada, melhor dizendo, a menina é advogada, e tem um que mexe com computação. Quer dizer, todos têm juízo e não quiseram ser o que você foi, Exatamente, né? o único desajuizado foi o pai. Pô, No futebol tem uma máxima que diz que o goleiro, ninguém é suficientemente... Onde o goleiro pisa, não nasce grama. O assistente também. O assistente também. Não E nasce é preciso ser tão louco quanto o goleiro para ser árbitro de futebol? Eu acho que sim. Eu nunca fui goleiro, sempre joguei de zagueiro, volante, tudo, mas eu acho que sim. O ser goleiro é uma profissão, porque ontem, por exemplo, o nosso grande Cássio comeu um frangaço, como o Rogério Ceni comeu semana passada, quer dizer, então... Tá com fome, jogo depois do almoço, o cara não come bem. Você gosta? Vamos fazer o seguinte, Ulisses Tavares da Silva Filho volta conosco no próximo bloco. Até já. Estamos de volta. O nosso convidado, o senhor Ulisses Tavares da Silva Filho, Saúde. que apitou futebol por 23 anos. Oscar Cachaça, que história é essa de destilaria? Eu queria saber que era químico industrial. Você nunca pensou em montar uma destilariazinha para beber de graça? Não, eu nunca pensei. Eu me formei em química industrial, não exerci a profissão, não sei mexer com isso aí. De vez em quando eu tomo uma dose de uísque, que não faz mal para ninguém. Eu também, só de vez em quando. Experimentar é bom. Mas né? a destilaria eu não pensei nisso aí, não. É muito bom, é Os um ramo cachaça. bom, é um ramo bom. Tem bastante saída. Para quem fabrica deve ser um ramo bom, porque a cachaça até hoje existe. O senhor já deixou cair o apito alguma vez no campo, assim, não? Não me recordo. Eu caí, essa primeira partida que eu apitei, Portuguesa Santista e América de Rio Preto, Tomou um chão. levei um tombo que foi assim, coisa homérica, mas aí pra frente foi só alegria. Mas, E o povo gosta. não, adora, o povo adora. O senhor já xingou de volta alguém? Quando alguém chegou? Já? Olha só, eu queria saber dessa história. Já xinguei, porque você é um ser humano e você só ouve, uma hora você tem que revidar alguma coisa. Né? E como em determinados campos você tem acesso mais próximo ao torcedor, aí você... Que nome mais gozado já chamaram o senhor assim? Ô Lindão, mano. Não, Lindão nunca me chamaram, mas de ladrão bastante. Ladrão é bom. Ulisses, Mas faz parte. a gente está praticamente fechando o programa. Eu queria saber de você algumas coisas que são... É claro que é de cada um, né, de cada atividade humana tem essa relação com mídia, com família, com o próprio esporte. Eu queria saber de você, ficou alguma mágoa do futebol? Não, mágoa realmente nenhuma. A única frustração que eu tenho em minha carreira é eu nunca ter apitado uma final de Campeonato Paulista. Eu nunca apitei. Apitei semifinal, mas final nunca apitei. Essa é uma frustração que eu tive. Eu apitei jogos da seleção brasileira, apitei fora do país diversas vezes, Libertadores e outras Copas que fiz. Mas a mágoa que eu tenho na arbitragem é essa. Senão eu passaria por cima e voltaria, como se pudesse voltar ao tempo, reiniciaria minha carreira como árbitro também. Nos tempos, só para a gente pegar aí você que é mais jovem e não dá muita importância para o campeonato estadual, que hoje está muito esvaziado, sem dúvida está, o campeonato regional está muito esvaziado, numa época em que os campeonatos regionais tinham muito mais importância do que tem hoje, né? É verdade. A importância do campeonato, ser campeão paulista de futebol era... Não é? Hoje em dia os clubes estão levando plano secundário, põem time B para jogar, time C para jogar, então não estão nem aí com o campeonato paulista. O brasileiro sim, claro, visando sempre a Libertadores, né? Mas é bem por aí a coisa. Essa história do chip na bola não vai tirar um pouquinho a graça desse negócio de saber se for gol, se não for gol? O barato do futebol é esse, né? Exatamente. Saber se foi gol. O dia seguinte da arbitragem do futebol é que foi gol, foi impedimento, não foi e tal. Bom, hoje em dia, com a tecnologia existente, está difícil a coisa. Para o árbitro, não é isso? Para o árbitro está difícil. Agora, vamos aguardar. Parece que agora na Copa das Confederações, parece que a bola vai ter chip, esse negócio essa todo. tecnologia já foi testada.
E será utilizado na Copa das Confederações e na Copa do Mundo. É porque a minha época nós fizemos inclusive alguns testes para impedimento só da linha da grande área, entendeu? Uma série de coisas foram feitas e nada foi aprovado. Como a FIFA, a cabeça pensante lá, aqueles, como falam os velhinhos da FIFA, para decidir alguma coisa é difícil, poderá o chip ser aprovado realmente, e eu acho que vai ser benéfico para o futebol, porque a gente vê muito lance de gol ou não, e o árbitro dá, não dá, quer dizer, cai sempre em cima do árbitro. Agora, as federações agora estão colocando árbitros atrás dos gols, não sei o quê. Não sei a utilidade deles, porque eu não vejo eles se manifestarem a respeito de decisões do árbitro. É ridículo, certo? pô. O cara fica olhando lá para dentro. Eu não diria ridículo, mas ridículo. eu acho que intenção... o árbitro central define as coisas. É claro que a tecnologia cada dia está... E esse negócio do videotape, de punir o jogador que chutou outro lá fora de cena e tal, aí depois vai lá, filma, pune o cara, exatamente. 2 dias depois, o cara... Pô, que história é essa? As imagens hoje em dia estão punindo... Isso tira graça, pô, deixa o cara chutar o outro lá, pô. Mas não pode, é antidesportivo. Esportivo. Ulisses, a intenção é deixar esse árbitro adicional fora para que ele tenha a visão que o árbitro às vezes não tem. Sim, mas... Por exemplo, naquele lance de 86, se tivesse um árbitro adicional atrás do gol, aquele erro você não teria cometido. Realmente não teria cometido. Possivelmente, porque às vezes o adicional também não vê. Exatamente. Com toda honestidade, eu tenho acompanhado o futebol, que eu gosto de futebol, claro, assisto futebol todo final de semana, todo dia assisto futebol, que hoje tem televisão direto, futebol, e eu não vejo esses árbitros de fora do campo. Pô, eles esquecem a bandeirinha, não levam bandeirinha para dentro do campo, esquece a bandeirinha, assim, nunca viu que leva a bandeirinha, os caras são uns bios, meu. Os cachaça não é assim. Ó, recentemente, Ulisses, no jogo do São Paulo, o bandeirinha deixou cair o instrumento de trabalho, né? Mas isso aí acontece. O bandeira cai, deixa cair o bastão, tudo, o cartão cai do bolso, isso é... Você tem saudade da tua profissão? Todas as profissões têm um ritual, né? O Oscar Chassa tem o ritual dele, tá sempre aqui, não sai daqui. Não sai daqui. Você tem saudade desse ritual, de pegar a sua escala, saber para onde você vai, estudar os jogos? Tem. Como é que é isso? Tem. A gente tem um ritual. Sexta-feira a federação está designado, vou para tal cidade, vou fazer tal jogo, não sei o quê. Você se preparar para esse jogo, fulano joga de tal maneira, o zagueiro joga de tal maneira, o atacante perturba você, não sei o que e tal. Isso eu sinto saudade, sim. Sinto saudades bastante. Tanto é que depois que eu parei de apitar profissionalmente, quer dizer, profissionalmente entre aspas, eu continuava apitando jogos que era convidado, clubes, não sei o que e tal, sempre apitei. Aí depois parei, chegou, né? Mas a gente sente bastante saudade desse tempo. Muito bem, quero agradecer demais a presença do Ulisses Tavares da Silva Filho. Obrigado pela sua presença aqui no programa. Uma simpatia, hein? Você no campo não era tão simpático, né? Agora de vendo de perto, você vê que é um sorrisão bonito e uma pessoa muito simpática. Muito obrigado. Eu agradeço o convite que foi formulado. Prazer estar com vocês e precisarem sair sempre às ordens. Oscar Chassa, foi um prazer te conhecer também. Muito obrigado. Vamos tomar uma coisa aqui. Espero que depois, no final de semana, a gente tome uma para dizer que durante a semana não pode beber. E dá um abraço na sua mãe, hein? Será dado. Minha querida mãe está com 93 anos de idade e, graças a Deus, bem. Bom, o Oscar Chassa, se tiver condições, volta no próximo programa. Estamos nos despedindo, agradecemos a sua audiência, desejamos bons e eletrizantes momentos dentro do campo de futebol. No próximo programa, vamos receber a visita da árbitra Regildênia de Holanda Moura. Aguardamos por você. Até a próxima.